Olá, graça e paz, tudo bom com você? Estamos de volta para gravar mais um vídeo com conteúdo bíblico, buscando edificar a sua vida, levando a você algum conhecimento a respeito da palavra do Senhor. Neste vídeo eu quero falar a respeito da pessoa de Maria, a mãe de Jesus Cristo. A gente está vivendo a época do Natal e as pessoas falam em Jesus, mas também aproveita o momento, sobretudo os católicos romanos, para exaltar a pessoa de Maria, para dizer que se não houvesse Maria, não haveria Jesus. Né? Dizem até assim, é tudo por Jesus, nada sem Maria. É o que dizem, buscando exaltar Maria. Para esse vídeo que eu quero gravar e conversar com você sobre a pessoa de Maria, mãe de Jesus, eu quero tomar como base o texto de Lucas, capítulo 1, versos 26 ao 38. Você pode acompanhar esse texto na sua Bíblia. E eu quero começar falando que Maria foi escolhida por Deus para exercer o papel mais importante que uma mulher poderia receber, a de ser mãe de Jesus, de ser mãe do seu próprio filho. De fato, foi um grande privilégio que ela recebeu de ser a mãe daquele que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, veio ao mundo para dar sua vida pelos pecadores. Então, a Igreja Católica Romana, observando esse detalhe a respeito da vida de Maria nos Evangelhos, busca dar a Maria um lugar que a Bíblia não dá. A Igreja Católica Romana, então, inventou muita coisa a respeito da pessoa de Maria. Entre tantas doutrinas que a Igreja Romana tem ensinado a respeito de Maria, ensina uma doutrina conhecida como Ascensão de Maria. Essa doutrina da Ascensão de Maria diz que ela foi para o céu. E aí há duas posições diferentes dentro do próprio catolicismo romano sobre essa ascensão de Maria. Alguns dizem que Maria foi ao céu, ela subiu ao céu, da mesma forma que Enoque e Elias foram arrebatados para o céu sem passar pela morte. Então dizem que Maria também, uma parte, né, da Igreja Católica diz que Maria também foi ao céu sem passar pela morte, ela foi arrebatada ainda viva. Já uma outra parte da Igreja Católica diz que Maria foi arrebatada ao céu, mas somente depois que morreu. Então ela morreu, foi sepultada, inclusive diz que ela passou até 3 dias na sepultura, igualzinho a Jesus, né, que passou 3 dias na sepultura, depois ele foi ressuscitado. Então diz que aconteceu também com Maria. Ela passou 3 dias sepultada, depois ela foi ressuscitada, e então ela foi levada para o céu. Diante dessa explicação da Igreja Católica Romana, nós ficamos a perguntar qual é a base bíblica para isso. Não tem base bíblica para isso. A Igreja Católica Romana defende essa doutrina com base na sua tradição, porque na Igreja Católica Romana a Bíblia não é a única regra de fé e prática. Pode até ser uma regra de fé e prática para eles, e que eu duvido muito que seja. Mas a tradição também é regra de fé e prática. Aquilo que a tradição diz é tão palavra de Deus quanto a Bíblia, é tão autoritativa, tão inspirada quanto a Bíblia, segundo o catolicismo romano. Por isso que a Igreja Romana está cheia de doutrinas que não têm base bíblica, mas tem base lá na sua tradição. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, para não colocar a tradição no mesmo pé de igualdade da Bíblia, porque aí nós cairemos em muitos erros, como a Igreja Católica Romana tem caído. Ainda no catolicismo romano, Maria é a mulher das muitas faces. Veja que ora Maria é negra, ora Maria é branca. Por exemplo, a Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, é negra. A Senhora do Carmo, por exemplo, é branca. É a mesma pessoa, só que com imagens diferentes. Além do mais, Maria é a mulher dos muitos nomes. Ela, no catolicismo romano, é conhecida como Nossa Senhora do Carmo, da Conceição, de Fátima, de Aparecida, dos Navegantes, das Dores, do Perpétuo Socorro, do Bom Parte, etc. São os mais variados nomes dados a Maria, né, que a Igreja Católica tem procurado ensinar. Nada disso
nada disso, nenhum desses nomes, nada do que a Igreja Católica ensina sobre Maria, no sentido de que ela foi ao céu, nada disso tem nada a ver com a Maria simples e humilde que nós encontramos na Bíblia Sagrada, nada. Então tudo isso não passa, tudo que a Igreja Católica Romana fala sobre Maria não passa de invenção da Igreja sobre ela. Então, mas a Bíblia fala sobre Maria. O que é que a Bíblia fala sobre Maria? O que é que nós podemos aprender sobre Maria na Bíblia? Algumas coisas. Primeira coisa, o nome Maria. Não é um nome espetacular, não é um nome especial. O nome Maria era muito comum na sua época. Várias mulheres tinham esse nome. A própria Bíblia menciona algumas mulheres que tinham o nome de Maria. Por exemplo, Lázaro tinha uma irmã que se chamava Maria, né? A dupla Marta e Maria. Então, Maria era um nome muito comum, igualzinho ao nome Jesus. Jesus também era um nome muito comum na época dele. Então, não havia nada de especial no nome Maria. Era um nome que muita gente tinha na sua época. O nome Maria deriva do hebraico Miriam, que veio para o grego como Mariam, né? Então, Maria no grego é Mariam, então veio para o português como Maria. Mas era um nome muito comum na época de Maria. Uma segunda coisa que a gente quer falar sobre Maria é que a Bíblia ensina que ela era virgem. Por exemplo, em Lucas capítulo 1, versos 26 e 27, diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então, o texto aqui diz: Maria era virgem. Significa isso que José não teve relações com Maria até que Jesus nascesse. Lá em Mateus capítulo 1, diz que José não teve relação com Maria enquanto ela não deu à luz a Jesus. Significa isso que depois que Jesus nasceu, José e Maria tiveram uma vida conjugal normal, tiveram relação sexual normal como qualquer marido e mulher. Mas a concepção de Jesus não foi resultado de uma conjunção sexual entre José e Maria, mas a concepção de Jesus foi algo divino, virginal e santo. A virgindade de Maria era indispensável para o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 7, verso 16, que fala que a virgem daria a luz ao Emanuel, ao Messias. Essa profecia de Isaías aconteceu cerca de 760 anos antes do seu cumprimento. Uma palavrinha aqui sobre essa questão da Virgem Maria. Os teólogos liberais não aceitam essa doutrina da virgindade de Maria. Os teólogos liberais são racionalistas. Eles só acreditam naquilo que pode ser explicado, que pode ser compreendido pela razão. Então, qualquer coisa que não possa ser compreendido ou explicado pela razão, para eles é falso. Então, com base nisso, é que eles negaram, por exemplo, os milagres. Como é que se explica racionalmente os milagres? Não tem condição de explicar racionalmente os milagres. Então, Jesus nascer de uma virgem foi um milagre. Como é que uma moça, sem ter contato sexual com homem nenhum, ficou grávida? Os liberais dizem, isso é irracional. A gente não tem como entender isso. Logo, isso é falso. Daí, os liberais entendem que quando a profecia de Isaías fala que Jesus nasceria de uma virgem, na verdade não seria de uma virgem, mas seria apenas de uma jovem, de uma moça, e não de uma virgem. Mas o texto de Lucas é claro em dizer que o anjo foi enviado a uma virgem. Então o texto não diz apenas que Maria era uma jovem, mas diz que ela era uma virgem. Diz que ele foi enviado a uma virgem, e o nome dessa virgem é Maria, e a própria Maria fala da sua condição sexual em Lucas capítulo 1, verso 34, quando diz: então disse Maria ao anjo, como será isto? Ou seja, como é que eu vou ficar grávida? Como é que eu vou ter um filho se eu não tenho contato com homem nenhum? Né? Maria disse, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Né? Então essa foi a pergunta de Maria ao anjo, mostrando que ela era uma virgem. Então a profecia fala de fato de uma virgem, e não apenas de uma mulher jovem. De fato, uma mulher jovem
de 15, 16, 17 anos ter um filho, não é nada espetacular. Se ela tiver relação com algum homem, ela fica grávida e tem um filho sem nada de espetacular. Agora, de fato é espetacular, é miraculoso, uma moça que nunca teve contato com homem nenhum, que nunca teve relação com homem nenhum, de repente ela fica grávida, de fato isso é um milagre. Foi o que aconteceu com Maria. Então Maria não teve relação com José, a gravidez dela veio do Espírito Santo. Agora, por que a gente defende tanto que Maria teve que ser virgem para Jesus nascer? Qual a importância para nós da virgindade de Jesus, de Maria? Para deixar claro que o filho que nasceu de Maria não seria filho de José, não seria filho de um homem, mas seria o filho de Deus. Então, essa é a importância. Então, Jesus foi filho de Maria, mas não foi filho de José. Lá em Filipenses, Paulo diz que, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Ele foi nascido de mulher. Ele nasceu de Maria sem ter o concurso de José, sem ter a participação de José. Uma segunda verdade a respeito de Maria, uma segunda coisa que o texto ensina de Maria, é que o texto diz que Maria era muito favorecida por Deus. O verso 28 diz, e entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida. A Igreja Católica Romana toma esse texto aqui para criar aquela reza que ela faz, Ave Maria cheia de graça. A ideia, quando a Igreja Católica Romana diz Ave Maria cheia de graça, não é no sentido de que Maria foi uma mulher que foi favorecida por Deus, que recebeu alguma graça de Deus, mas é no sentido de que Maria tinha graça nela mesma. Era uma coisa natural de Maria e que ela podia, inclusive, até otorgar essa graça para outras pessoas. Então a igreja exalta muito Maria, com base nesse texto, dizendo que ela tinha graça nela mesma. E aí a gente pode confiar nela e suplicar dela a sua graça, e ela tem graça suficiente para nos dar. O texto não quer dizer isso. O texto quer dizer simplesmente que Maria foi uma mulher honrada por Deus, que recebeu a graça divina, ou o favor divino, em sua vida, inclusive, recebeu o privilégio de ser a mãe do Salvador. Então, o texto não diz que Maria é alguém que tem graça por natureza e que, então, ela pode conceder essa graça a alguém. Essa graça ela foi recebida da parte de Deus. E um detalhe, não somente Maria foi favorecida, mas todo crente é favorecido também por Deus. Não somente Maria recebeu a graça de Deus, mas todo crente recebeu a graça de Deus. Efésios capítulo 2, por exemplo, verso 8, diz que nós somos salvos pela graça, somos salvos pelo favor de Deus. Então nós também recebemos a graça de Deus. Ainda em Efésios capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz que nós fomos eleitos para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Essa palavra nos concedeu aí, no texto original, é a mesma palavra que foi traduzida para Maria muito favorecida. Né? Quer dizer, então, não somente Maria foi favorecida, mas nós também somos favorecidos pelo Senhor. Uma outra coisa que podemos aprender do texto sobre Maria é que Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador. Os versos 30 e 31 diz assim, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, aqui o texto diz que Maria, de fato, recebeu o privilégio de ser separada dentre as mulheres para ser a mãe do Salvador. De fato, um grande privilégio. Quando Maria ouviu essa declaração de que ela seria mãe do Salvador, seria mãe do Cristo, ela era virgem, né? Então ela ficou perplexa, né? Ficou assim admirada com aquela promessa que o anjo fez a ela. Daí então, no verso 34, ela pergunta, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Então a pergunta dela é, eu sou virgem, né? Eu sou virgem, eu não tenho relação com homem nenhum, como é que eu vou ficar grávida? Como é que eu vou dar a luz a esse menino a quem vou chamá-lo de Jesus? E então o anjo responde a essa pergunta de Maria no verso 35. Ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado
filho de Deus. Então, o anjo deixa claro que a gravidez de Maria não seria uma consequência da conjunção entre ela e José, mas seria algo sobrenatural. Ele diz aqui, o Espírito Santo vai descer sobre você. E então você vai ser envolvida pelo poder dele e você vai ficar grávida. Então nós temos aqui uma concepção miraculosa. Temos aqui uma concepção milagrosa. O próprio Deus fazendo com que Maria ficasse grávida. Aí, diante dessa explicação do anjo, de que o Espírito Santo desceria sobre ela, que ela seria envolvida pelo poder do Altíssimo e que ela ficaria grávida e daria luz a Jesus, diante disso, o verso 38 mostra a atitude de Maria. Quando diz assim no texto, Maria diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Então aqui Maria se submete à vontade de Deus. Maria diz, bom, se esta é a tua vontade, faça-se então a tua vontade na minha vida. Aqui então Maria busca cumprir na sua vida aquele ensino de Jesus da oração do Pai Nosso, né? Em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina Pai Nosso que está nos céus, aí tem uma parte da oração que diz, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus ensinou que nós devemos orar assim, orar para que Deus faça a vontade dele, na terra como no céu. E então Maria diz isso, Maria diz, faça-se a tua vontade na tua serva. Eu estou pronta para fazer a tua vontade, eu estou pronta para ser usada como recipiente ou como vaso em tuas mãos. Devemos aprender aqui com Maria a aceitar a vontade de Deus. Ainda que a gente ache uma vontade dura, difícil de ser cumprida, mas se é a vontade de Deus, temos que aprender que essa vontade é santa, boa e justa. E nós devemos dizer, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Então devemos fazer como Maria, ser humildes e aceitar a vontade de Deus em nossa vida, sabendo uma coisa, que pode ser dura a vontade de Deus, mas ela é sempre boa. Então, Maria se dispôs a aceitar o que Deus decidiu para a vida dela. Bom, um detalhe aqui é o seguinte, Maria foi mãe de Jesus, então ninguém duvida disso. Mas a pergunta que a gente faz é, Maria foi mãe apenas de Jesus? Maria teve outros filhos além de Jesus? Isso tem sido alvo de muito embate. Isso tem sido alvo de muita controvérsia, de muita discussão entre católicos e protestantes. Porque os católicos são enfáticos em dizer, não, Maria não teve outros filhos além de Jesus. Jesus foi o único filho de Maria. Né? Então, até defendem que Maria foi perpetuamente virgem. Bom, o nosso entendimento é que, segundo a Bíblia, Jesus foi o filho primogênito de Maria e não o filho unigênito de Maria. Jesus foi filho unigênito de Deus. O texto de João é claro quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então, Jesus é filho unigênito de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Então, através de Jesus, nós somos adotados na família de Deus como seus filhos. Mas o filho natural, o único de Deus é Jesus. Jesus foi filho primogênito de Maria. A Bíblia é muito clara em dizer que Maria teve outros filhos além de Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 12, verso 46, diz, falava ele, Jesus, ainda ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora procurando falar-lhe. Então o texto diz, Maria e os irmãos de Jesus estavam fora da casa querendo falar com ele. Em Mateus capítulo 13, versos 55 e 56, cita nominalmente os irmãos de Jesus. Diz assim, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos? Aí, José, Tiago, José, Simão e Judas. E veja mais, não vivem entre nós todas as suas irmãs? Quer dizer, o texto aqui menciona 4 irmãos, homens de Jesus, e eles são citados pelos nomes, Tiago, José, Simão e Judas, e diz todas as suas irmãs. Ou seja, no mínimo, Jesus tinha
2 irmãs, no mínimo. Além de 4 irmãos, ele tinha no mínimo 2 irmãs, pois o texto diz, todas as suas irmãs, no mínimo 2 irmãs. Um detalhe, irmãos, é que na cultura judaica, as famílias judaicas eram compostas de muitos filhos. O maior desejo de uma mulher, por exemplo, era se casar e ter muitos filhos. Não apenas ser mãe de um filho, mas ser mãe de muitos filhos. Os Salmos 127 e 128 falam sobre esse aspecto. Bem-aventurado o homem que enche sua aljava de seus filhos. Fala dos filhos como rebentos da oliveira. Então, na cultura judaica, as famílias tinham muitos filhos. A nossa cultura aqui ocidental é que é diferente. Casais se casam e nem filhos querem ter. Nem filhos querem ter. E quando tem, é apenas um filho ou 2 filhos e dizem, tá bom demais. Mas na cultura judaica não era assim, não. Na cultura judaica, as famílias queriam ter muitos filhos e a maior vergonha, a maior dor para uma mulher na cultura judaica era não ser mãe. Maria era uma mulher judia que vivia na cultura judaica, onde as famílias tinham muitos filhos. Então, a Igreja Católica, por exemplo, olha para esse texto aqui, e para negar que esses filhos que esses 4 rapazes e essas meninas eram filhos de Maria com José, aí dizem 2 coisas. Não. Esses filhos de Maria, e na verdade eram filhos de José. Segundo uma parte da Igreja Católica Romana, José era viúvo, então ele, quando casou-se com Maria, ele trouxe para o casamento com Maria esses filhos. Então eles eram filhos de José, mas não de Maria. Isso não tem nada disso na Bíblia. Né? Então, isso é ferir o texto natural da Bíblia. Isso é deixar de ler o texto bíblico de forma natural, de forma normal. E outros dizem assim, na verdade, esses filhos de Maria aí não eram filhos dela, mas eram primos dela. Olha, se eram primos, por que a Bíblia não diz assim, estão lá fora tua mãe e os teus parentes? Isso aconteceu com Isabel. Quando hoje apareceu a Isabel, disse assim, aliás, quando ele apareceu a Maria, ele disse assim, Isabel, tu aparenta, também está grávida. Por que foi então que o anjo não disse aqui? Por que foi que as pessoas não disseram aqui, estão lá fora tua mãe e teus parentes? Porque todo mundo sabia que não eram simples parentes, mas eram filhos de Maria, eram irmãos de Jesus. Então a Igreja Católica, para defender a perpetuidade da virgindade de Maria, aí quer inventar coisas, quer inventar modas, quer colocar coisas que o texto não diz. Então o texto sagrado diz, Jesus era filho de Maria e ele tinha mais 4 irmãos homens e tinha mais algumas irmãs mulheres. Esse é o texto natural. Esse é o entendimento natural do texto. Qualquer outro entendimento é uma conclusão colocada no texto. Então, Maria teve Jesus como obra do Espírito Santo. Depois que Jesus nasceu, ela viveu sua vida de casada normal com José e teve outros filhos. Naquela época, na sociedade oriental, era uma honra para a mulher ter filhos. E Maria, ela foi honrada exatamente com esses filhos. Eu quero concluir essa nossa palavra dizendo algumas coisas. Primeiro, Maria merece todo o nosso respeito, merece toda a nossa honra e merece todo o nosso reconhecimento como serva de Deus que ela foi. Assim como Pedro, Paulo, João, assim como José, Isaías, Elias, Ezequiel, Eliseu, assim como eu, como você, que somos servos do Senhor, merecemos honrar uns aos outros, como servos de Deus. Devemos respeitar uns aos outros, devemos reconhecer uns aos outros como servos de Deus. Então, nós não devemos desprezar ninguém. Então, da mesma forma, nós também não devemos desprezar Maria, porque Maria foi uma serva do Senhor, foi uma mulher piedosa, foi uma mulher abnegada, uma mulher que submeteu à vontade de Deus, então ela deve ser honrada. Todavia, isso
não dá motivo a ninguém para entender Maria como sendo mediadora ou como intercessora ao lado de Jesus entre Deus e os homens, porque isso Maria não é. A Igreja Católica Romana ensina que Maria é mediadora e intercessora, ela não é. A Igreja Católica ensina isso sem nenhuma base na Bíblia Sagrada. Então, Maria é uma serva normal como todos os outros servos do Senhor. Então, repito, ela não merece o título de mediadora e de intercessora, porque a Bíblia não dá esse título a ela. Quem dá esse título a ela é a Igreja Católica Romana por conta e risco próprio, mas a Bíblia não dá esse título a ela. A Bíblia é enfática em mostrar a exclusividade de Jesus como mediador, como intercessor entre Deus e os homens. Por exemplo, 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O texto não fala nada de Maria. Se tivesse mais que um mediador, diria que nós teríamos dois mediadores, Jesus e Maria. Mas o texto diz, um só mediador, Jesus Cristo. Romanos 8,34 diz, Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. É Jesus quem intercede por nós. O texto nada fala de Maria interceder por nós. Então, essa é a primeira coisa que temos que pensar sobre Maria. Devemos respeitá-la, honrá-la, devemos reconhecê-la como serva de Deus, mas não como mediadora, não como intercessora, porque a Bíblia não dá a ela esse título. Em segundo lugar, Maria também não deve ser adorada. É interessante que, quando dizemos isso, Maria não deve ser adorada, o católico romano diz, não, mas nós não adoramos Maria, não. Nós apenas prestamos a ela um serviço especial, nós veneramos Maria, só que na prática isso não existe. Na prática, a Igreja Católica adora Maria. Na prática, a Igreja Católica ela faz orações a Maria, louva Maria, confia em Maria. Por exemplo, olhe, por exemplo, os devotos de Maria. De vez em quando a gente vê um dando uma entrevista na televisão dizendo assim, eu estava muito doente e eu pedi a Maria e ela me atendeu e eu estou aqui agradecendo a ela. Eu tinha um filho doente e então eu pedi a Maria e ela me atendeu e eu estou aqui agradecendo a ela. Então Maria é digna do nosso louvor, Maria é digna da nossa adoração. Então, na prática, a Igreja Católica Romana adora Maria. Interessante que é um argumento usado pela Igreja Católica Romana, quando a gente fala sobre a idolatria a Maria, aí usam assim um argumento. Nós temos a imagem de Maria, não é para adorar Maria, é apenas para se lembrar de Maria, assim como você tem a foto de sua mãe na sua casa, né? Então você não tem a foto da sua mãe na sua casa para adorar, mas apenas para se lembrar dela. Bom, de fato nós temos a foto de nossa mãe para nos lembrar dela, e isso é verdade, nós não temos a foto de nossa mãe para adorar nossa mãe, mas isso aí não é a mesma coisa com Maria, não. O católico romano não tem a imagem de Maria apenas para se lembrar de Maria, não. A imagem de Maria é objeto de adoração. Então, por exemplo, você que tem a foto da sua mãe, você tem na sua casa um santuário dedicado à sua mãe, onde você coloca lá a foto da sua mãe, acende vela, você se ajoelha e reza a sua mãe, e ora a sua mãe, e louva a sua mãe, você faz isso? Não, não faz. Mas você faz isso com a imagem de Maria. Você tem um santuário na sua casa, você coloca a imagem de Maria lá, você se ajoelha dentro de Maria, ora ela. Então, a imagem de Maria não tem o mesmo valor da foto da sua mãe, não. Você não ora a sua mãe, não louva a sua mãe, mas você ora Maria, louva Maria. Então, o argumento não tem sentido, não. Você adora. O católico romano adora Maria. O católico romano adora Maria. E adorar Maria é idolatria. Porque somente Deus é digno de ser adorado. Jesus disse isso, por exemplo, lá na tentação, quando Satanás disse, eu te darei todos os reinos do mundo, se você tão somente se ajoelhar e me adorar. Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Maria, por mais que mereça nosso respeito e honra e reconhecimento, Maria não é objeto de adoração. Adorar Maria é idolatria, porque ela não é Deus. Orar a Maria é idolatria, porque ela não é Deus. Louvar Maria é idolatria, porque ela não é Deus. Só Deus pode ser adorado, somente. Então, fica aqui essa nossa reflexão sobre Maria. Então, nem 8 nem 80, né?
nem a adoração dos católicos que fazem a Maria. Nós devemos repudiar qualquer adoração a Maria, porque Maria não é Deus, mas também nós devemos repudiar qualquer zombaria de um protestante a Maria. Então, você que é protestante, saiba, Maria é nossa irmã e merece o nosso respeito, assim como Paulo e João merecem o nosso respeito, como você merece o meu respeito, como eu mereço o respeito, Maria merece o nosso respeito, o nosso reconhecimento. Não devemos zombar dela. Então, por outro lado, também o católico romano não deve adorar Maria, nem deve ter Maria como mediador ou intercessora, porque somente Jesus é mediador e intercessor. Então, que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém.